meus amados, doce presença, paz do Senhor Jesus, nesta manhã gloriosa de oração, né? Onde nós deitamos, dormimos e nós acordamos porque o Senhor nos sustentou, guardou nossa vida, guardou nossa casa, guardou a nossa família debaixo da tua santa e poderosa mão. Então nós temos que começar o dia já agradecendo a Deus pelas bênçãos do Senhor, né? E Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com o meu e com o seu coração nesta manhã, meus amados. E essa palavra nos traz assim, que quando as pessoas precisam de nós, elas o quê? Elas nos procuram, elas lembram de nós. Assim como foi a passagem. Quando elas não precisam mais de você, o que elas fazem? Elas viram as costas para você. Elas nem lembram mais de você para nada. Não é verdade, meus amados? Vamos com o dia, quinta-feira abençoada, orando Salmo 1, o Salmo da Prosperidade, que você é um bem-aventurado do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Você crê nessa palavra? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, ele o quê? Ele perecerá. Eita, glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. E você vai dizer todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se Deus é por nós, meus amados, quem será contra nós? O inimigo, ele vai fazer de tudo para atrapalhar os teus planos. Mas ele tem dois trabalhos. Um ele se levanta e outro ele cai por terra em nome de Jesus. Amém? E graças e glórias por esta manhã. Você já deu um glória a Deus? Você abriu o teu olho e já disse, obrigado, Senhor. Eu deitei, eu dormi e eu descansei, porque o Senhor sustentou minha vida, guardou minha vida, minha casa, minha família, os meus amados debaixo da tua santa e poderosa mão. Louvado seja Deus, pelo aquele que saiu trabalhar, Senhor. Que o Senhor guarde, livre de todo mal, de todo perigo, de tudo que não presta, de tudo que atrapalha. Livre das balas perdidas, do homem sanguinário, da peste perniciosa, de tudo, Senhor, que tenta se atravessar no caminho dessa pessoa no dia de hoje. Dos planos, Senhor, que o inimigo fez contra a sua vida, a vida dessa pessoa, que caia por terra, das armadilhas, Senhor, lá no trabalho dessa pessoa, que muitos são assim, eles querem te ver bem, mas jamais melhores do que ele. Aquele, Senhor, que tenta fazer planos contra a vida dessa pessoa, que sejam desmascarados, porque quando a máscara não cai, o Espírito Santo do Senhor, o quê? Ele revela. E Deus revela que tem muitos que fazem planos contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua família.
mas eles não terão sucesso, eles não serão bem-sucedidos. Confie no Senhor, entregue os teus caminhos, entregue o teu dia, comece o teu dia primiciando a Deus. Primeira coisa que se faz na tua vida, meu amado. Eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com o meu e com o seu coração nessa manhã de quinta-feira, que está em Gênesis. Eu fui para uma palavra, o Espírito Santo falou, não, é essa palavra que eu quero para hoje. Gênesis 21, do 14 até o 21, meus amados. Do 14 até o 21. Olha só. O despedimento de Agar e Ismael. Agar era a segunda esposa de Abraão. Quando Sara não podia gerar, Agar estava ali para ajudar, para gerar, para servir. Mas a partir do momento que nasceu Isaac, que era filho de Sara, com Abraão, aí a Sara já se levantou, né? Já se levantou e já disse que ela não ia repartir as heranças do filho dela, Isaac, com o seu irmão bastardo Ismael. Mas Ismael e Agar não ficaram desamparados, meus amados, e muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Sempre é assim. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Quando as pessoas estiverem precisando de você, dos teus trabalhos, você só é eficiente dentro de uma firma, por exemplo, quando você está lá, servindo, trabalhando, se dedicando, dando a tua alma, dando o teu corpo, dando o teu suor por aquele trabalho. A partir, você pode trabalhar 30, 50, 70 anos numa firma, numa fábrica, você pode se dedicar. Mas a partir do momento que você já não serve mais, você é esquecido, não é verdade? A gente conhece pessoas aposentadas que trabalharam lá 40 anos dentro de uma firma, se dedicando. Quando saiu de lá, nunca mais. Essa pessoa foi riscada da lista, não é verdade? Porque novos vão vir, e assim é por diante. E assim é com nós também. Quando você está servindo alguém, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Mas a partir do momento que você já não serve mais, você já não presta mais para aquilo dali, o que eles fazem? Eles se afastam. Quando você está servindo, tá tudo bem. Quando precisam de você, tá tudo bem. Agora, quando você precisa, geralmente viram-te as costas, assim como foi a passagem. O despedimento de Agar e Ismael. Fala, Senhor, conosco através da tua palavra. Que teu nome cresça, o meu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça, que a tua palavra, Senhor, passe céus e passe a terra, mas ela jamais voltará vazia, em nome de Jesus. Que teu nome cresça, Senhor. O meu diminua, que o Senhor apareça todos os dias, a cada dia mais, na nossa casa, na nossa família, nossos negócios, nos dando sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Então, se levantou Abraão pela manhã, porque aqui Sara, o nascimento de Isaac. Quando nasceu Isaac, Sara disse a Abraão, eu não vou dividir a minha herança com esse bastardo. Despeça essa mulher e seu filho. Mande que eles vão embora. E Deus falou que Abraão, escute o que a Sara está pedindo. Porque Deus jamais ia deixar desamparado Agar e seu filho Ismael. Deus jamais ele deixa desamparado aqueles que o servem. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros.
pondo sobre os seus ombros. Lhe deu o menino e despediu ela e foi andando errante no deserto de Berseba. E agora ela disse, e agora, meu Deus, eu e o meu filho, Senhor, o que vai ser de nós a partir de agora? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se a sentar-se de frente, afastando-se à distância de um tiro do arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu o choro desta mulher. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, o que tens, Agar? O que tens, mulher de Deus? Por que choras? Olha só essa palavra. E ouviu a voz de Deus e Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque o teu Deus ouviu a voz do rapaz desse lugar onde está. E erguer-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Eita, glórias, aleluia! Dele farei uma grande nação, louvado seja o nome do Senhor. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber o seu moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher, tornou-lhe mulher da terra do Egito. Então, o que o anjo gritou, bradou a Agar? Porque choras, mulher, desde o primeiro momento que você pediu a Deus. Deus ouviu a tua oração. Hoje, meus amados, Deus está ouvindo. Clama, clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas novas e grandes que ainda não sabes. Então, hoje, Deus está falando para mim e para você. Clame ao Senhor. Os ouvidos deles está atento às nossas orações, meus amados. Tome posse dessa palavra, Gênesis 21, do 4 ao 21. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Assim seja e assim é, meu Deus, pela tua boa vontade. Muitas vezes, meus amados, nós estamos lá passando na prova, na luta, na tribulação, estamos desanimados, achamos que estamos desamparados, mas aquele a quem nós clamamos, a quem nós pedimos em oração, ele está sempre com os olhos abertos, com os ouvidos atentos à sua oração. Basta você o quê? Clamar, porque ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, que você ainda não imagina o que Deus tem preparado para nós, meus amados. Você crê nessa palavra? Você toma posse que Deus... E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. O anjo do Senhor, ele bradou e disse, o que tens, Agar? Por que está desesperada diante dessa situação hoje, meu amado, minha amada? Você está desesperado diante de uma situação que está acontecendo hoje na sua vida? Pois você não fique desesperado, você só clame ao Senhor.
Adore o Senhor, louve o Senhor na tribulação. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício. Dai a Ele louvor, cante, adore, louve, exalte o nome do Senhor. Vai falando, meu amado. Dentro dos cômodos da tua casa, vai orando, vai suplicando, vai entregando você hoje, que está olhando aí para a tua geladeira vazia, está pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje para comer? Estou desempregado, desempregada, estou sem alimento, sem recurso. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer com fé. Você vai abrir a tua geladeira e você vai orar com toda a fé do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Você vai orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos orar o Salmo 91. 6 horas em ponto eu estava orando o Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo fizesse a tua habitação, nem o mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé o filho da leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o livrarei e glorificarei. Dar-lhe dias em abundância, e lhe mostrarei a minha salvação. E agora, meus amados, agora nós vamos orar o Salmo. Nós vamos orar o Salmo das alegrias. O Salmo 126.
onde grandes coisas fez, faz e fará o Senhor por nós. O Salmo 126. Deus é louvado porque retirou do cativeiro seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este povo, sim. Grandes coisas fez, faz e fará o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo contigo seus feixes, seus molhos, suas vitórias, as suas conquistas. Em nome de Jesus de Nazaré. Assim seja, assim seja pela tua boa vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que teu dia seja abençoado, guardado, protegido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E tudo que você for fazer, coloca o Senhor na frente. Vai na frente, Senhor. Hoje eu vou lá procurar um emprego, Senhor. Vai na minha frente, Senhor. Hoje eu vou visitar uma casa, Senhor, que eu não tenho condição de comprar, Senhor. Fala assim com Deus, fala como se ele é teu melhor amigo, é o Senhor. Senhor, eu vou lá visitar uma casa, Senhor. Nossa, Senhor, eu vi aquela casa dos meus sonhos, eu vou lá visitar. Vai na minha frente, Senhor, que dê algum sinal, me dê um sinal, me dê um negócio. Senhor, hoje eu vou lá visitar aquela concessionária, vou comprar aquele carro. Senhor, hoje eu vou abrir meu escritório. Senhor, vá profetizando, meus irmãos. Tudo que você profetizar e escrever no papel com clareza. Deus falou a Abacuque em 2:2, escreve bem legível, para que se torne bem claro, para que Deus venha entender o teu pedido, e para que todas aquelas pessoas, até aquelas que passarem correndo, meus amados, vão voltar para ver o tamanho da tua bênção. Amém? Toma posse dessa palavra, eu tomo posse em nome de Jesus.